Olá, a Arábia Saudita, de maioria sunita, e a República Islâmica do Irã, majoritariamente xiita, disputam a liderança sobre os muçulmanos do Oriente Médio. Apoiam lados diferentes em guerras civis no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano. Há 7 anos romperam relações diplomáticas depois que a monarquia saudita executou, em 2 de janeiro de 2016, 48 condenados por terrorismo, inclusive o clérigo xiita Nimr Bakr al-Nimr, entre outros xiitas, além de sunitas ligados à rede terrorista Al-Qaeda. Este reatamento, promovido pela China depois de 4 dias de negociações, é o fim da chamada Guerra Fria no Oriente Médio, o conflito indireto entre os regimes saudita e iraniano, alimentado pela rivalidade histórica entre os muçulmanos sunitas e xiitas. O pior conflito é no Iêmen, onde os sauditas apoiam o governo, e o Irã, os rebeldes hutis, xiitas zaiditas, que tomaram a capital do país, Saná, em setembro de 2014. A guerra civil iemenita é uma consequência da Primavera Árabe e da queda do ditador Abdullah Saleh em fevereiro de 2012, depois de ficar mais de 30 anos no poder. Saleh apoia os hutis contra o governo de seu vice-presidente, seu ex-vice-presidente, naturalmente sucessor, Abed Rabo Mansur Hadi. A intervenção militar da Arábia Saudita e aliados, a partir de março de 2015, agravou ainda mais a crise humanitária iemenita, com um bloqueio de portos que causou a fome de 17 milhões de pessoas. No fim do ano passado, as Nações Unidas estimaram o total de mortos na guerra civil iemenita em 377 mil, contando os mortos em combate, mortos de fome e outras causas ligadas à guerra. A Arábia Saudita chegou a romper relações com o Catar em 2017, alegando uma suposta proximidade do Emirado com o Irã. Também romperam com o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Jordânia, o Bahrein, as Ilhas Maldivas, a Mauritânia, o Senegal, o Djibouti e as Ilhas Comores. Mas havia outras razões. Durante a Primavera Árabe, a Arábia Saudita e aliados apoiaram os regimes que estavam no poder, o status quo, enquanto o Catar ficou do lado de rebeldes. Mas o mais importante nesse reatamento, anunciado nesta sexta-feira, é a mediação da China, que mostra um aumento da influência da superpotência em ascensão, em detrimento dos Estados Unidos, a superpotência em declínio. Os Estados Unidos têm uma aliança com a Arábia Saudita desde que o presidente Franklin Delano Roosevelt encontrou-se em 14 de fevereiro de 1945, quando saía da Conferência de Yalta, no fim da Segunda Guerra Mundial, com o fundador da Arábia Saudita, quando se encontrou com o fundador da Arábia Saudita, o sultão Abdulaziz Al Saud. Em troca do petróleo, os Estados Unidos prometeram garantir a segurança da monarquia saudita, um regime feudal, um país que não tem constituição, em que a família real é dona e manda em praticamente tudo. Esta relação entre Estados Unidos e Arábia Saudita foi estremecida quando o presidente Barack Obama se aproximou do Irã para negociar um acordo nuclear para congelar o aspecto militar do programa nuclear iraniano e evitar assim com que o país fizesse a bomba atômica, o que poderia desestabilizar o Oriente Médio e provocar uma corrida armamentista nuclear na região. Quando o presidente Donald Trump tomou posse, a primeira viagem ao exterior foi à Arábia Saudita, onde deu um recado claro de que queria fazer negócios, vender armas e não daria palpite sobre como as monarquias árabes governam seus países, como se sabe, com grandes violações de direitos humanos. Trump adora ditadores e regimes de força. Mas, em 2 de outubro de 2018, o regime saudita matou e esquartejou no consulado em Istambul, na Turquia, o jornalista Jamal Khashoggi, que estava exilado nos Estados Unidos, onde era colunista do jornal The Washington Post. A CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos,
concluiu que o mandante do crime foi o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o ditador de fato que manda na Arábia Saudita. O governo Joe Biden autorizou a divulgação do relatório durante a campanha em 2020. Biden havia dito que a monarquia saudita iria pagar o preço pela morte de Khashoggi e que tornaria o regime saudita no pária que de fato é. Com a guerra da Ucrânia e as sanções internacionais impostas à Rússia, que causou uma alta nos preços dos combustíveis, Biden foi obrigado a pedir à Arábia Saudita em julho para aumentar a produção de petróleo. Na época, Biden afirmou que havia levantado a questão do assassinato de Khashoggi no encontro com Mohammed bin Salman. O ditador fez exatamente o contrário do que foi pedido. Em outubro, anunciou um corte na produção de petróleo saudita para forçar uma alta nos preços internacionais. Enquanto isso, a China se tornou a maior importadora do petróleo saudita e a China não faz perguntas nem críticas políticas quando dá empréstimos ou faz investimentos no exterior. O recado do ditador chinês Xi Jinping é: a China não exporta sua revolução, a China não interfere nos assuntos internos de outros países, a China quer fazer negócios. Mais ou menos, né, pensando bem, não está muito diferente do que disse Donald Trump. A China, então, aproveitou a oportunidade para se aproximar do maior aliado dos Estados Unidos no mundo árabe. O Irã foi palco do primeiro golpe de Estado articulado pela CIA durante a Guerra Fria, em agosto de 1953. Um golpe militar derrubou o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que havia nacionalizado a companhia de petróleo Anglo-Iranian Oil, e deu todo o poder ao Shah Reza Pahlavi, o grande aliado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, quando recebia mais ajuda militar do que Israel, o dobro, até 11 bilhões de dólares por ano. Com a queda do Shah e a vitória da Revolução Islâmica em 1979, os Estados Unidos se tornaram um dos principais alvos do novo regime. O Ayatollah Khomeini chamava os Estados Unidos de o Grande Satã. Em 4 de novembro de 1979, guardas revolucionários invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, tomaram reféns e mantiveram 52 por 444 dias, pelos 444 dias em que o consulado ficou ocupado. Obama negociou com um presidente moderado, relativamente moderado, né, para os padrões da ditadura teocrática iraniana, Hassan Rouhani, e negociou um acordo nuclear por 10 anos na expectativa de que dentro deste prazo seria possível desarmar definitivamente o programa nuclear iraniano através da diplomacia. Biden tentou retomar as negociações, mas já declarou que estão mortas. O Irã quer negociar um alívio das sanções impostas pelos Estados Unidos, mas as relações com a China e a Rússia já são uma saída, uma boia de salvação para o regime iraniano. Em 2018, Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã e reimpôs as sanções econômicas que sufocam a economia iraniana. A China e a Rússia, que também assinaram o acordo nuclear de 2015, eram as alternativas para o Irã driblar as novas sanções impostas por Trump. A Rússia é aliada do Irã na guerra civil da Síria, onde ambas apoiam o ditador Bashar Assad. O Irã foi decisivo, as milícias xiitas ligadas ao Irã foram decisivas como força terrestre para a ditadura de Assad, e a Força Aérea da Rússia deu a cobertura aérea com bombardeios maciços, e aí que arrasaram várias cidades da Síria. Então já havia uma aliança entre Rússia e Irã, com a tentativa de isolamento da Rússia feita pelos Estados Unidos, a Europa e os aliados depois da invasão da Ucrânia. A Rússia se aproximou ainda mais do Irã, que fornece drones militares às forças russas. Desde agosto de 2021, o Irã tem um presidente ninhadur, Ebrahim Raisi.
ex-procurador-geral e ex-vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Biden se elegeu prometendo renegociar o acordo nuclear, mas as negociações estão estagnadas e a expectativa hoje é que o Irã esteja muito perto de fazer uma bomba atômica. De adquirir a capacidade nuclear, poderia fazer uma bomba atômica em 12 dias. 12 dias. O presidente Joe Biden recebeu nesta sexta-feira na Casa Branca a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A União Europeia está preocupada com os subsídios dos Estados Unidos para a transição para a economia verde, com menos carbono, e já prepara seu próprio pacote de medidas para incentivar essa transição econômica. Com a chamada desglobalização, há uma volta do protecionismo, nacionalismo econômico e da política industrial. A pandemia revelou uma concentração e um virtual monopólio da China em vários setores industriais, de medicamentos a respiradores, máscaras, luvas, várias coisas que a China concentrava a produção. A guerra da Ucrânia e o risco político de uma nova Guerra Fria levam os países a voltar a tentar controlar a produção de setores estratégicos como saúde, defesa e mudança do clima. Isso significa produzir em casa, perto de casa, países amigos que não tenham risco de se tornar inimigos, como a China e os Estados Unidos podem se tornar inimigos. O Brasil, como país pacífico, tem uma geração de energia limpa, ganha, são vantagens competitivas do país, mas a economia global perde, aumentam os custos e o risco de guerra. Primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e o presidente da França, Emmanuel Macron, dois tecnocratas que fizeram fortuna no mercado financeiro, se encontraram em Paris para tentar melhorar as relações entre os dois países. O relacionamento está abalado desde a saída britânica da União Europeia. Na pauta, a guerra, a cooperação em defesa, a energia nuclear e a imigração ilegal, com dezenas de milhares de pessoas se arriscando em pequenos barcos para cruzar o Canal da Mancha e entrar na Inglaterra a cada ano. Li Qiang, próximo do ditador Xi Jinping, é o novo primeiro-ministro da China, eleito pelo Congresso Nacional do Povo na madrugada deste sábado. Para o jornal South China Morning Post de Hong Kong, Li Qiang será o número 2, enquanto Xi consolida seu poder. Foi eleito para um terceiro e inédito mandato presidencial e tem tudo para se tornar ditador perpétuo. Sob protesto de dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Tiflis e outras cidades, o governo da ex-república soviética da Geórgia retirou um projeto de lei que estava no parlamento para obrigar as organizações não governamentais que recebem mais de 20% de seu dinheiro do exterior a se registrar como agentes estrangeiros. O projeto é a cópia de uma lei da ditadura de Vladimir Putin na Rússia. Os protestos continuam para exigir a libertação de todos os manifestantes presos. A Justiça Federal da Argentina divulgou na sexta-feira os argumentos, a sentença completa das condenações do processo, em que os principais réus foram a vice-presidente Cristina Kirchner e o empresário Lázaro Báez. São 1.616 páginas com uma análise minuciosa das provas e dos fatos julgados. Em 6 de dezembro de 2022, Cristina Kirchner foi condenada por delito de administração fraudulenta em prejuízo da administração pública numa série de obras viárias realizadas por empresas de Báez ao longo de 12 anos na província de Santa Cruz, na Patagônia, a base política do casal Kirchner. Mas foi absolvida da acusação de associação ilícita. A pena de 6 anos de prisão e inabilitação para exercer cargos públicos até o fim da vida. Cabe recurso para tribunais superiores e Cristina Kirchner tem imunidade parlamentar como senadora. O Silicon Valley, que era o 16º maior banco dos Estados Unidos e maior financiador de startups, as novas empresas de alta tecnologia, quebrou. É a segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos e a maior desde o colapso do banco Lehman Brothers
que deflagrou uma crise financeira internacional em setembro de 2008 e aprofundou a recessão iniciada em dezembro de 2007, chamada de Grande Recessão, porque foi quase global, levou a uma grande mobilização de países do fortalecimento do grupo das 20 maiores economias do mundo. 5 trilhões de dólares foram mobilizados para sustentar o mercado financeiro. Na pandemia foi muito mais ainda, foram 12 a 15 trilhões de dólares para evitar uma crise econômica ainda pior. O SVB, Silicon Valley Bank, era um banco de 209 bilhões de dólares no fim de 2022, tinha as contas de mais da metade das startups. Na quinta-feira houve uma corrida bancária, os clientes tentaram sacar 42 bilhões de dólares num dia. A Corporação Federal de Segurança de Depósitos assumiu o controle do SVB, que tinha 175 bilhões em depósitos, e prometeu devolver o dinheiro até os limites da garantia prevista em lei, que é 250 mil dólares. Mas o mercado estima que haja 151 bilhões de dólares que estariam fora deste limite. A explicação para a falência do SVB é que, com a crise e a queda nos preços das ações de alta tecnologia, depois da euforia com a digitalização na pandemia, as startups começaram a sacar o dinheiro guardado no Silicon Valley Bank. O banco, então, vendeu bônus da dívida pública federal dos Estados Unidos no valor de 21 bilhões de dólares, mas teve um prejuízo neste negócio de 1 bilhão e 800 milhões de dólares, porque o valor dos títulos da dívida dos Estados Unidos caiu com a alta na taxa básica de juros. As ações dos pequenos bancos caíram, as ações dos grandes bancos caíram na quinta-feira, mas se recuperaram na sexta, porque eles se beneficiam com uma fuga para a segurança, porque, de modo geral, os correntistas acham que os grandes bancos são mais seguros. A boa notícia é o relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Em fevereiro, os Estados Unidos registraram um saldo de 331 mil vagas de emprego abertas a mais do que fechadas. O índice de desemprego cresceu de 3,4% para 3,6%, o que significa que há mais gente procurando emprego. Entre os latino-americanos, o desemprego é de 5,3%, entre os negros, de 5,7%. Os setores que mais contrataram foram lazer e hospitalidade, comércio varejista, saúde e o governo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise e me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.